Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao DermiaCast, o podcast que traz informações sobre a área da beleza, bem-estar, principalmente temas da estética, compõem a estética do futuro. E estamos mais uma vez aqui com o professor Juliano. Olá, professor. Olá, obrigado pelo convite de novo. Mais uma vez, bom estar com você. Legal. E dessa vez nós falamos tanto de ozonioterapia, que é a maior especialidade do professor, e como vocês todos devem saber, que já vem acompanhando a gente, ele é autor da técnica, né, do método Juliano Jorge, e nós viemos hoje trazer a outra vertente desse método, né, o que é de fato. Mas vamos começar perguntando para o professor o que é a acupuntura, né? Que compõe, na verdade, esse método do professor. Perfeito. A acupuntura é uma técnica muito conhecida, acho que a maioria conhece, já ouviu falar. Técnica chinesa. Etiologicamente, acupuntura, acus, agulha, punctura, puncionar. Então, a arte de pôr agulhas nos canais e colaterais de meridianos lá do conceito da medicina tradicional chinesa. É o conceito, a terapia mais conhecida, acho, da medicina tradicional chinesa, é a acupuntura. A ideia é pôr uma agulhinha para equilibrar o nível de energia, fluxo de sangue e energia dos canais e colaterais, do que eles chamam na medicina chinesa de Zhang Fu. Zhang Fu são órgãos e vísceras. Então, eles notam que na superfície da pele tem uma resistência menor elétrica, que pode ser medida por amperímetros também, e faz-se agulhamento nesses pontos e nesses canais. Essa técnica é muito antiga, ela talvez seja a técnica mais escrita e mais antiga conhecida para tratar. Mas ela foi recapitulada, ela foi restaurada com um tal de Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo restaurou e fez, na China antiga, recuperou o conceito de tratar por agulha, tratar por... É um conceito de naturopatia, que vê na natureza a influência da natureza e do homem com a natureza e essa interação. É um conceito bem holístico, bem naturista e bem antigo, muito tradicional, né? Eu acabei, quando conheci a acupuntura, eu fazia artes marciais, então eu usava para recuperar de pequenas lesões, pequenos traumas, grandes lesões também, a acupuntura ajudava. E acabei estudando em Curitiba para auxiliar na prática de esporte. Eu não pensava em fazer uso clínico disso, trabalhar com isso. Uhum. Mas alguns anos depois acabei usando a acupuntura na prática, na vida profissional e virei acupunturista. Então, Isso já vem de encontro com a segunda pergunta, que é quando o professor conheceu. Foi antes ou foi depois do ozônio? Foi antes, muito antes. Década de 90, eu ainda jovem, né? Ainda jovem. Há muito tempo atrás. Então usava para recuperar das lesões. E o ozônio eu fui conhecer em 2000. Então 10 anos antes eu já usava acupuntura, 15 anos antes já usava acupuntura, trabalhava com isso. E o ozônio já faz também 17, 18 anos, então faz um bom tempo. E o ozônio entrou na acupuntura dando aquilo que faltava para mim, a princípio, que é poder carregar o meridiano de energia. Quando a gente põe ozônio, a gente sabe que vai se converter, o ozônio vai se converter em ozonídeos. E esses ozonídeos, peróxido de hidrogênio, LOPS, ROS, essas partículas que a gente falou já um pouco anteriormente, todas elas dependem de uma molécula de oxigênio e de íon livre. Então esse íon livre, nas estrias, no que a gente chama hoje de interstício, que coincide muito com os canais de acupuntura, ele tem uma elevação mais rápida, um acesso mais rápido do gás e dele como energia nos canais. Então melhora realmente, altera a função orgânica, a função visceral, agulhando em um pontinho de acupuntura, você já altera. Agulhando e botando ozônio nesse pontinho, você cria uma alteração um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente, talvez, também. Então a mistura dos dois é nada mais do que usar o ozônio e em alguns pontos já é você tem conhecimento de acupuntura. Isso. Então, por exemplo, o joelho. O joelho é cercado de muitos pontos de acupuntura, mas tem alguns específicos sempre usados para tratar tal ligamento, tal estrutura, tal menisco. Então, esses mesmos pontos você vai usar para
tratar com ozônio usando ali o ponto local e também o ponto distante, que pode ter reflexo naquela região. Usa-se o ponto distal, dito distante, para causar também um benefício naquele canal. Então o ozônio aparece como uma opção muito mais eficiente na hora que eu tenho uma pessoa, um paciente, um cliente que está apático, deprimido, hipoativo, letárgico, cansado. Aí o ozônio aparece dando uma resposta muito eficiente, muito rápida. E ao contrário também, quando ele está muito ativo, muito com insônia, muito excitado, muito pilhado, que a gente diz, né? Está muito ligado, o ozônio vai sedar um pouco alguns pontos de tonificação do yin. Então vai fazer com que tenha aquele equilíbrio de yin e yang, que é o grande intuito da acupuntura. Então, mas o ozônio disponibiliza uma energia mais consistente, que antes eu usava uma agulha só, a carga elétrica da agulha é limitada. O ozônio eu consigo um volume bem maior de elétrons do que... E sem ser agulha de ouro também, que tornava o custo alto. Entendi. Mas isso ainda antes da estética, né? Pensando na medicina interna, pensando na parte funcional, na parte equilíbrio, homeostase, de recuperar a pessoa pensando na sua totalidade, não apenas em um aspecto só, tipo, num aspecto estético ou num aspecto funcional separadamente, não, sempre isso Os dois em considerando conjunto. tudo Então junto. ela tem benefício também para a estética e para o bem-estar, principalmente, Então, como você falou esse tempo todo, mas ao longo da sua prática aí você percebeu que se pode combinar também isso, com a parte estética? Então, fundamental. Tem até um videozinho com o chefe de cozinha, com o Alex Atala, falando isso. Muita gente se preocupa na estética de ir à academia e ficar de olho no espelho e esquece do interior. Então, não tem como se ter uma beleza mesmo se você pensar só no exterior. Esse conceito é um pouco falido, um pouco... não dá para considerar, porque senão você vai diretamente para maquiagem, apenas para cirurgia plástica, vai apenas para a superfície. E a superfície é importante, mas não adianta você estar lindo, bonitão, fortão por fora e dentro, como é que é aquela papo, por fora e por dentro pão bolorento? Tem um ditado popular, não lembro agora. Mas é uma história clássica de você querer se cuidar, ou, se minha roupa está impecável, se estou tudo bonito, mas dentro está ruim. Então, dentro tem que estar bom para que a beleza seja mais espontânea, mais né? Isso, mais associada a bem-estar e felicidade, porque se você está bem feliz, você já tem 80% da beleza. A pele fica melhor. Já brilha, nos olhos. Tudo facilita, o sorriso facilita. Interessante. Então, essa é uma oportunidade que a gente já falou outras vezes, né? Mas é bom repassar de novo. Que o ozônio dá da profissional estética também ter a combinação da saúde, né? Ela acaba tratando a saúde ali em cabine também, porque é inevitável. Inevitável. O ozônio vai proporcionar saúde. Ele tem uma ferramenta eficiente na estética para tratar acne, para tratar a pele, para tratar ruga, celulite, flacidez, estria, toda uma gama de eficiência na superfície, mas diretamente vai ter influência no interior, claro, vai entrar na corrente sanguínea e vai modificar. Por isso é interessante entender um pouquinho de fisiologia, entender um pouquinho do que isso realmente vai acontecer, porque, por exemplo, nós temos banheira hidroozônio terapia. Então a esteticista pode fazer no dia da noiva lá o banho de banheira, mas ela tem que entender, e acho que é um valor agregado para que se saiba, que ela está beneficiando as vaginites, vulvites, as doenças ginecológicas simples, por cândida ou por uma dermatite que seja de contato. Então ela está melhorando a pele, está melhorando o cabelo, e se tem asma, se tem doença respiratória ou deficiência imunológica, já está fazendo uma imunomodulação, já vai ter um benefício direto sobre esse mal-estar, essa doença, ou algum sintoma dessa doença vai melhorar imediatamente. Então, essa melhora, claro que faz parte da beleza, porque não adianta ela estar toda maquiada, com os arranjos e com a roupa maravilhosa, mas a ventilação... Entendeu? Consegue, vai bem o casamento até a hora do beijo, né? Depois nas núpcias lá vai faltar gás, vai faltar ar. Então você está com condição plena.
a noiva no seu momento máximo, que é um exemplo na vida de todas, o seu dia mais importante na vida de muitas mulheres. Então tem que estar o máximo é o máximo mesmo, não é apenas impressionante na hora de entrar e sair da igreja. Ela tem que continuar sua vida radiante e vai assumir sua família. Então a beleza tem que estar dentro, sim, tem que vir de dentro. Legal. E a medicina chinesa sempre previu esse conceito de equilíbrio, de muito mais a espiritualidade, muito mais a parte interna, a parte funcional do corpo e a parte psíquica, espiritual, do que só a parte externa. Então é importante lembrar, eu acho que é importante lembrar como hoje nos congressos de medicina ouve-se falar da importância da religião, de Deus, é importante sim os outros aspectos da vida como um todo para a pessoa estar bem, ser feliz e ser realmente belo. Porque acordar bonita, então, as mulheres que sabem, né? Acordar com beleza é um pouco mais difícil. Então, isso tem que ter uma noite boa, né? Com boa companhia, ou não importa a companhia, mas você consigo mesmo em paz. E essa paz, esse cuidado, requer não ansiedade, requer calma, requer concentração e foco para a gente não dispersar dos nossos objetivos. Então, isso tudo, eu acho que a acupuntura, quando a acupuntura trata a beleza também, tem cursos de acupuntura na estética. Então vai tratar muito mais a serenidade que vai expressar na pele do que tratar realmente a célula da pele. Ela vai ter um benefício celular, sim, em função da serenidade que a acupuntura vai promover dessa homeostase, desse equilíbrio tão desejado, que hoje a gente vive um atropelo, né? Especialmente em São Paulo, é sempre loucura, pessoas, né? E pessoas correndo atrás. Então, calma um pouco, que você pode acordar mais cedo e correr na frente, né? Ou chegar antes, para não ter que ficar essa... Mas tem isso da vida moderna. Então, a acupuntura traz essa serenidade, reduzindo o nível de ansiedade, de estresse. E aí já tem um benefício muito grande como anti-envelhecimento também, porque quem se estressa e quem está com a pressão sempre alta vai ter chance de uma isquemia aí. Então, na prática, professor, a quem já é aluno do curso, né, que o professor abriu pela primeira vez online, você acha que esse é o maior diferencial do método, né? Porque consegue combinar a prática ali com essa visão mais holística também. Isso, do antigo, né, de você ter uma visão de quem pensava 3.000 anos atrás. Então, isso se aplica hoje, até na China, as metrópoles têm sua turbulência. Então, se aplica, mas nem todo mundo faz Tai Chi Chuan, nem todo mundo, nem na China, nem todo mundo faz acupuntura. Então, resgatar esse conceito mais que consagrado empiricamente da acupuntura, resgatar isso, trazer esses cuidados com a tecnologia, com as propostas como vem tendo da DMA, com novas tecnologias, novos como o ozônio, apresenta uma gama imensa de eficiência. A gente tem que lembrar da seriedade disso. Esse fim de semana eu estive com cubanos e eles focaram muito nisso, na seriedade de que o ozônio é um tratamento, o ozônio é uma ferramenta terapêutica. Não é uma panaceia, não é um negócio que serve para tudo. Então ele tem muita eficiência em alguns casos extrema eficiência, mas tem casos que não funcionam. Então, a preocupação de como vai ser administrado isso, volumes, respeitando-se margem de segurança, quer dizer, nada de que pode botar o quanto quiser, pode pôr volumes excedendo de 300, 500, existem documentos falando de estudos que são seguros. Então, a preocupação sempre é manter isso, uma técnica tradicional, antiga, consagrada, e tecnologias novas que precisam também se consagrar. Então, eu acho que esse lastro da medicina moderna dá muito peso mesmo, dá muita responsabilidade na ação, porque sempre vai estar pensando em equilibrar e não em dar um estímulo muito grande, muito forte. Então, há uma... Legal, você puxou um assunto aqui que talvez nem é o tema e pode ser que seja até um tema de um outro podcast para a gente falar com mais profundidade. A gente já citou sobre segurança, mas eu acho que a gente não falou... Existe um parâmetro mundial do que é seguro e do que não é seguro, né? Eu acho que você pode citar um pouquinho mais, porque assim, cada vez mais eu vejo os profissionais indo atrás da técnica, né? Isso. Eu não sei se todos vão ter esse cuidado de seguir um protocolo internacional, né? Igual você Isso, então a ideia é justamente essa, é manter dentro dos limites de segurança. Quer dizer, tem um documento de Madrid que fala uma série de parâmetros para a gente seguir, e tem os estudos de Cuba, que são talvez mais estreitos, menores,
com não tanto impacto, mas são estudos bem rígidos, que funcionaram. Então, se seguirmos aquilo ali, já vai ter resultado. Não tem que ficar inventando coisa de brasileiro, de querer inventar roda ou botar um raio a mais na roda. Então, a roda está pronta. O ozônio precisa ser tratado como alta eficiência, extremamente eficaz, mas não serve para tudo. Não é essa panaceia. Não pode pôr à vontade. Existe Respeitar parâmetros, a história, né? Já respeitar é algo a de história. séculos, né? Porque tem essa informação. Então, a gente vai fazer sempre isso, baseado um pouco de rigidez aí, para quem está começando, para manter linha de segurança. Então, teve dentro da linha de segurança, não vai ter intercorrência, não vai... há muitos acidentes com ozônio, então a minha preocupação, e dos cubanos também, que deram aula ao fim de semana, é de preservação do profissional e preservação da técnica. Porque um profissional pode comprometer como se percebe a técnica, ou a imagem da técnica, como se diz, porque queima São assim. justamente esses que impedem uma maior divulgação, né? Exatamente, porque como é que queima? O ozônio é igual maçarico, ele fura, ele rompe as membranas. Então ele pode queimar o tímpano, ele pode queimar o alvéolo, ele pode queimar o olho, ele pode queimar um órgão ou um vaso de forma... depois vai ter que reparar, vai ter dificuldade para reparar. Então, são lesões quase irreversíveis ou morte. Então, não é para brincar. É uma coisa que tem que entender. O ozônio medicinal é de 0,5% a 5%, então é baixa a concentração de ozônio. A estética vai usar sempre baixas doses em baixíssima concentração. Quando eu falo baixíssima concentração, é no máximo 10 gramas por ml, 10 microgramas de ozônio. É pouco, mas já é extremamente suficiente. As esteticistas conhecem o vapor de ozônio, já conhecem a alta frequência que faz ozônio para cicatrização. Então, aquilo ali é 0,005 que faz de ozônio e já tem um efeito grande. Então, o ozônio é o maior oxidante, o terceiro maior oxidante, extremamente corrosivo. O principal clareador que a indústria usa. Então, tem que ser usado com muita cautela. Ele vai gerar os ozonídeos, os peróxidos. Então, os peróxidos, as mulheres, muitas já conhecem para fazer clareamento de pelo, de cabelo e por aí vai. Então, é extremamente forte o peróxido. Tem ampla ação do oxigênio. O oxigênio ativo é extremamente eficiente. E ele é extremamente eficiente para radicar, para esterilizar. Então, radicar vida é fácil de acontecer com ele. Então, quem vai tratar pessoas com isso... É o objetivo, né? É o objetivo, é manter o ambiente estéril. Esse é o primeiro objetivo do ozônio. E reproduzir células de fibroblasto de colágeno, células de cartilagem, condrócitos, destruir a gordura. Então, ele destrói o tecido. Então, a concentração que vai ser usada é muito delicada, essa parte teórica. Para não destruir o que não deve, para não destruir o que não deve, num volume exatamente. que não se pode perder o controle. E a importância dessa teoria que vocês têm que dar atenção, porque é isso que vai embasar quando forem lá para o hands-on. Então, vocês vão fazer a prática para depois ter a certificação, mas no dia a dia, o que garante o seu êxito que vai garantir o êxito com a ozonioterapia é a atenção na técnica. E a técnica é teoria. Depois você vai aprender na prática, mas essa teoria é bem vasta, a gente vai falar sobre várias coisas durante esse decorrer, mas tem que estudar, é importante acessar as bibliografias, é importante acessar o conteúdo aí, para que cada semana a gente lance um conteúdo novo, mas vocês têm que conseguir assimilar um pouco dessa eficiência do ozônio e dessa importância em saber que ele também é limitado, não serve para tudo. Então, como não é porque tudo, né? Como qualquer coisa. O que serve para tudo? Né? Nada é eficiente para absolutamente tudo. Então, o ozônio também. Porque cai na panaceia e, quando cai na panaceia, a tendência é de cair em descrédito. Porque a pessoa, às vezes, vai investir todas as fichas naquilo e, por uma má prática, não consegue muita expectativa, uma né? falsa expectativa que, quando vira frustrar, esse é o momento que você não pode deixar acontecer para não gerar insatisfeitos. Clientes insatisfeitos, é assim, um cliente satisfeito te traz 17, um não satisfeito te leva embora 170, sei lá, é muito mais. A insatisfação é igual uma batata podre, que não melhora as outras batatas do saco. Então, a gente não pode deixar que a batata apodreça. Não no nosso saco, entendeu? Então, na sua mão, nas pessoas que vão fazer o treinamento, tem que ter
excelência no procedimento. O que eu digo excelência no procedimento? O que é excelência no procedimento? É não errar. Nós vamos treinar, treinar, treinar para depois ter uma prática limpa, onde não haja erro. E se houver erro, esse erro não crie danos ou consequências maiores, desconforto nem dor para sua cliente, para o seu paciente. Há quem vai fazer procedimento invasivo. Então, procedimento invasivo, muito maior cautela e conhecimento da anatomia. Então, quando que a acupuntura foi importante para mim nesse processo? Quando me deu orientação, me deu base, de 15 anos aí, mas deu base de anatomia topográfica. Quando que eu ponho uma agulha onde, até onde que eu vou com essa agulha? E quando eu estou indo com essa agulha lá, por onde ela passa? Então, esse é o cuidado maior de ter o conhecimento básico de anatomia, fisiologia e que isso vai acontecer na fisiologia. E isso, primeiro, é uma teoria densa. Então, é importante a gente não desprezar essa teoria densa. Essa teoria é chata, no começo é chato, mas depois é o que vai te dar alicerce, o que vai te fazer a base do conhecimento. É o diferencial da prática depois, né? A prática depois, por repetição, você vai lapidando e vai desenvolver habilidades. Mas essas habilidades, para serem de excelência, tem que ter a teoria embasando. Perfeito. Acho que a cronologia do podcast hoje foi muito boa. O tema inicial, acupuntura, né? A combinação com ozônio. Então, acho que os tópicos abordados, que foi a segurança, o quanto usar, né? E o equilíbrio, que eu acho que a acupuntura tem tudo a ver com isso. Eu acho que a gente gerou muito valor para ela nesse tema. E esse é o grande diferencial que eu venho acompanhando das aulas do professor e do feedback de todos, né? Que vem acompanhando. E agradeço a todos que estão nos ouvindo em mais um do nosso podcast. Em breve vamos ter mais um tema como esse. Se você ainda não faz parte da nossa lista de e-mails, aproveite, tá? Tem uma apostila, se você está vendo pelo Instagram ou se você está vendo pelo nosso podcast, manda uma mensagem pra gente. A gente encaminha para você, inclui você na lista de e-mail. E não pode esquecer também do nosso canal no YouTube, tá? Que é o Derme Academy. E lá você encontra até algumas aulas. A gente liberou a aula prática do professor Juliano no nosso canal no YouTube, tá ok? Então, e o nosso grupo no... Obrigado, Iago, já esqueci. O nosso grupo no Telegram, tá? Que a gente... Na última semana a gente colocou um pouquinho menos de conteúdo, mas a gente vai voltar com uma consistência maior de conteúdos exclusivos, né? Tá ok? Obrigado. Valeu, professor, por mais uma. Obrigado. Até mais. É isso Até aí. a próxima.